Olá, Biolover! A aula de hoje é sobre gerenciar a dor na nanopigmentação labial. Muitas profissionais acabam ficando com medo de vender a nanopigmentação sem o uso de anestésico ou ficam ali acuadas, né? Com aquela cliente que fica perguntando se dói ou aquela cliente ainda que fica na maca se remexendo, reclamando, ninguém merece, né? Mas tudo isso, gente, eu tenho certeza que o principal motivo da cliente fazer isso com você é porque você ainda não está passando uma segurança profissional para ela. Então vamos lá que na aula de hoje eu vou te entregar todos os segredinhos para gerenciar a dor na hora de nanopigmentar. A gente já falou na aula de intercorrências sobre o uso do anestésico e suas complicações, né? O anestésico, antes de tudo, é primordial você saber que ele é um medicamento. E medicamento tem efeitos colaterais. E lembra que você não é um profissional que vai saber lidar, né, com essas possíveis intercorrências e efeitos colaterais que pode estar acontecendo com o anestésico. Por exemplo, o anestésico, ele pode aumentar ou diminuir batimentos, pulsação, ele pode levar a insuficiência respiratória, principalmente o lábio, ele é um canal de respiração, ele pode levar a uma necrose por determinada substância e altas porcentagens e muita aplicação do produto, né? Então, ele pode ainda enrijecer o lábio e a gente não conseguir definir o limiar de dor e acabar aprofundando mais, implantando em camada que não deveria, né? Fora isso, como é que você vai fazer o gerenciamento do uso desse anestésico? Se hoje você entrar no site da Anvisa, né, os micropigmentadores, eles são classificados, né, junto com os tatuadores. E lá é proibido o uso de anestésico por essa classe de profissionais. E hoje o que a gente mais vê é profissional vendendo micro e nanopigmentação zero dor. E, gente, não existe o zero dor sem o uso de um medicamento ou em alta porcentagem ou porcentagens que são proibidas para o nosso uso, né? O procedimento, ele leva a um pequeno desconforto, só que para você ter ideia, esse desconforto, ele é 30 vezes menor do que uma tatuagem, tá? Do que o desconforto de uma tatuagem. Por quê? A aplicação que a gente vai fazer, né? A implantação na camada que a gente vai fazer na micro é 30 vezes mais superficial do que a gente implanta em uma tatuagem. Então, é o que? É um pequeno desconforto. É um pequenininho desconforto. E aí, acaba que com esse medo, com essa insegurança, com os porquês das clientes, você acaba ficando acuado e a cliente acaba sofrendo mesmo, tá? Então, assim, ó, primeira coisa é que você não pode, né, e não sou eu que tô falando, utilizar anestésico zero dor. Então, essas coisas manipuladas que a gente só consegue com receita médica, a gente até conseguiria utilizar se a gente tem um responsável técnico durante o atendimento. Caso contrário, você não pode fazer o uso, tá? E tem que ter uma boa administração do mesmo. Segundo, anestésico que eles vendem por aí, ó, sem ser os manipulados, aqueles que não possuem Anvisa, aqueles importados, também não é permitido para o uso do micropigmentador. E se você também não fizer uma boa aplicabilidade, com responsabilidade, você pode ter muitos efeitos que você não gostaria de ter, tá? Então, hoje, o que você, como pessoa ali, sem receita médica, com Anvisa, pode ir na farmácia comprar? Dermomax, lidocaína 4%. Mas será que o Dermomax, ele realmente é eficaz? Realmente ele vai anestesiar? Ou se uma outra lidocaína manipulada vai anestesiar? Não. Ela só vai melhorar o desconforto causado. Então, a sua cliente vai sentir um pouquinho, tá? Então, a minha dica, primeira dica é o quê? E eu falo isso pra vocês com propriedade, porque aqui no Instituto, a gente atende mais de 150 modelos por mês, né? E é incrível que muitas vezes a modelo tá ali reclamando de dor, né, com a aluna, e quando eu chego e realizo, muitas das vezes, a aluna ainda tá numa camada superficial, implantando superficial, o corte foi superficial, a microagulhada ali com o dermógrafo foi superficial, eu implanto um pouco mais profundo e a modelo sente menos dor comigo. Por que será? Pela segurança da cabeça da modelo que é a professora realizando. E a mesma coisa, gente, a sua cliente vai pensar sobre você. Hoje, qual que é a sua conduta, a sua postura como profissional?
antes de realizar o procedimento e durante o procedimento com a sua cliente, né? Então você tem que passar segurança, você tem que explicar para a sua cliente como funciona, né? Você tem que ter uma boa entonação de voz, confiança do que está fazendo. Eu já falo com a minha cliente, minha linda, hoje eu, Bruna, nem faço uso de anestésicos, tá? E eu já falo, minha linda, funciona assim. O anestésico, ele é um medicamento, o medicamento possui efeitos colaterais. Eu, como micropigmentadora, eu não posso fazer o uso. O anestésico que eu poderia fazer o uso, ele vai melhorar o desconforto, mas ele não vai inibir a dor. O procedimento, ele não é indolor, mas até hoje ninguém nunca desistiu. Vai dar pequenos desconfortos, mas é a ponta da agulha que vai entrar ali no seu lábio, cerca de 0,3 milímetros. Então é muito pouco, é 30 vezes mais superficial que uma tatuagem. Obviamente o lábio, ele é uma área delicada, então em um outro momento você pode sentir um pouquinho mais. Mas eu quero dizer que você pode ficar bem confortável, que se por um acaso tu quiser um tempinho para dar uma respirada, para dar uma relaxada, é só conversar comigo e vai dar tudo certo. Gente, é pouquíssima cliente que pede, Bru, quero dar uma respirada. Porque elas sentem a confiança no que eu estou fazendo, né? Elas sentem a confiança na entonação da minha fala, elas sentem propriedade, né? No que eu falo, no que eu estudo, né? Eu vou muito atrás de tudo isso. Eu tenho artigos para apresentar para ela, se ela me pedir sobre isso. Eu tenho estudos que mostram que até a grande aplicação de anestésico, né? A grande quantidade já levou pessoas à morte em depilação a laser, por exemplo. Então, isso não é uma brincadeira, tá? Então, assim, hoje eu, Bruna, não utilizo anestésicos, mas se você precisar utilizar, tem uma cliente que é um pouquinho mais sensível, se você como profissional vai ficar mais seguro em relação a isso, pode aplicar ali o Dermomax, tá? O Dermomax é o que eu utilizo se for necessário, venda livre em farmácia com registro na Anvisa, ok? E outro pilar, tá? Então, a autoconfiança. Primeiro em ti, para o outro conseguir confiar em você como profissional, né? Anestésicos só permitidos pela Anvisa. E técnica, né, gente? Aplicação. Como é que tu faz para gerenciar a dor? Primeiro de tudo, o estiramento no lábio, tá? Quando você for esticar, você vai usar sempre 2 dedos de uma mão e o dedo mindinho da outra, criando o triângulozinho do estiramento, tá? Esticou numa região pequena, não é para você esticar grande, uma grande abertura ali na prega, tá? É uma pequena abertura com bastante estiramento, tá? Estique bastante e segure com precisão, tá? Então, segurar com precisão, não pode trabalhar com lábio frouxo. A sua cliente vai sentir mais dor e vai dificultar a sua implantação. Então, estique bem, estique pequenininho, segurança, não coloque força sobre o equipamento. Você também não vai deixar o dermógrafo frouxo, mas segure com precisão. Não é sobre a gente colocar 2 milímetros de agulha para dentro do lábio, é 0,3 milímetros com precisão, tá? Ângulo, se atente ao ângulo de aplicação. Quando a gente não trabalha no ângulo correto, obviamente vai machucar o lábio, a cliente vai sentir dor. Fique ligado ao número de passadas, né? A boca, ela tem um limite que ela vai resistir ao número de passadas. Quanto mais você passar, mais vai magoar, mais a cliente vai sentir, mais processo inflamatório vai gerar e menos vai fixar. Então, para mim, não tem um limite de número de passadas. Vai depender muito do estado da lâmina labial da minha cliente. Vai depender o que aquele lábio tá aguentando, né? O resultado que ela quer que eu chegue e o que eu consigo chegar, porque cada lâmina é uma caixinha de surpresas. Tem lábios que com 2 passadas eu já tenho um resultado incrível, uma cor super legal, e tem outras que eu tenho que fazer um pouquinho mais e não consigo ainda um efeito mais fechado ou compactado. Então isso depende muito. O mais importante é você respeitar a integridade da lâmina labial da sua cliente. Então eu sempre vou com muito cuidado, com muita cautela, sempre respeitando o que a lâmina labial da cliente está apresentando pra mim, tá? Então, dor, gente, é algo muito relativo, né? É de cliente para cliente, né? Mas você treinar não só a parte técnica, mas a sua entonação, a sua postura, o seu estudo acerca disso, vai te deixar confiante e automaticamente a sua cliente vai ter confiança aqui. E eu quero saber de você, você tem feito uso de anestésicos? Que anestésico você usa? Mesmo com anestésico, você acaba tendo cliente reclamando da dor? Faça uma autorreflexão. Será onde que você pode estar errando
para sua cliente estar sentindo dor na nanopigmentação. E principalmente a gente falando em nanopigmentação, que é uma técnica translúcida, com poucas passadas, que não tem um efeito fechado, que não tem um efeito marcado, né? Então, a cliente, eu não digo que é a ausência de dor, mas é quase a ausência dela. Será? O que você pode estar errando? Né? Então, faça essa autorreflexão, tira um print aqui dessa aula, ó. Bem gatinha, manda ali no nosso Instagram, marque a gente e me conte ali no direct o que você tá achando, tá? O que você tem utilizado e o que você vai fazer para mudar todo esse cenário. Até a próxima aula!